Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Introdução ao Estudo da Teologia. O tema que vamos estudar nesta aula é Revelação Divina. Nós temos nesta aula dois objetivos. Primeiro, destacar a importância da revelação no estudo teológico. E segundo, apresentar e refletir sobre a diferença entre revelação geral e especial. Então, hoje vamos falar sobre revelação divina. Primeira coisa que devemos lembrar ao falarmos sobre teologia é que o estudo teológico pressupõe a revelação divina. Em se tratando de teologia bíblica, em se tratando de teologia piedosa, em se tratando de uma teologia que quer gerar relacionamento verdadeiro do homem com Deus, não há falar em uma teologia que se esqueça da revelação. É claro, você vai ver muitas vezes que na teologia secular isso é muito comum. Uma teologia que parte do homem em busca desse conhecimento. Mas na teologia cristã, nós entendemos que é o contrário. A teologia é o resultado de Deus se revelando ao homem. Perceba isso. Então, a revelação é um ponto-chave, é um ponto fulcral no estudo teológico. Não há como nós falarmos em desenvolvimento de teologia, de estudo teológico, e nós não levarmos em consideração a revelação divina. Mas o que é revelação? Essa palavra revelação no Novo Testamento é a palavra grega para apocalipsis, exatamente a mesma palavra que é utilizada no último livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Porque o Apocalipse ali diz respeito à revelação de Deus a João. E aqui nós temos a mesma acepção. A palavra revelação tem essa compreensão de descobrir, dar a conhecer, compreender, destampar. Essa expressão é mais comum quando nós entendemos revelação como a ideia de tirar o véu que estava cobrindo alguma coisa. Ou seja, trazer do oculto para que possa vir a ser conhecido por aqueles que até então não tinham acesso àquele objeto ou àquela informação. Então, esta é a ideia de revelação. Aqui é interessante que o ponto central da teologia cristã, como eu destaquei, é esta revelação. É claro, toda a capacidade que o homem tem, toda a inteligência que o homem recebeu de Deus, nem mesmo através dessa capacidade que o homem recebeu é suficiente. Deus precisa se revelar de várias formas. Aqui é interessante aquilo que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do verso 9 ao 12. Veja o que está escrito ali. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Olha só que coisa interessante. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que palavra impressionante. Somente o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, a capacidade humana, a racionalidade humana, não consegue nem arranhar a superfície do conhecimento de Deus. Então, a teologia é significativa, é importante, mas ela não esgota Deus. Nenhum estudo consegue fazer isso. Aí, Paulo prossegue, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu acho essa passagem muito interessante,
porque ela já nos dá as diretrizes essenciais sobre a revelação divina. Então, a teologia que busca conhecer a Deus tem a sua razão de ser na revelação desse próprio Deus. Ou seja, é Deus quem se dá a conhecer. E isso também é um ato da sua graciosidade, da sua misericórdia. A revelação de Deus é um ato da busca de Deus pelo homem, para que o homem possa abrir os seus olhos e ver então esse Deus que se revela. E aqui é interessante nós percebermos que Deus se revela de várias maneiras, e é importante fazer essa distinção no estudo da teologia. Existem dois tipos de revelações. Existe a revelação que é chamada revelação geral e tem um segundo tipo que é a revelação especial. Cada um desses tipos possui uma finalidade e uma forma de se aplicar diferente. Nós vamos aqui entender qual o escopo de cada revelação. Primeiro, nós temos a chamada revelação geral. A própria expressão geral mostra a sua amplitude, ou seja, Deus revela-se a todas as pessoas de uma determinada maneira. E o que seria essa revelação geral de Deus? E alguns teólogos chamam de revelação não verbal. Aqui nós temos uma revelação pela qual Deus se manifesta, Deus se dá a conhecer através da sua criação, isto é, através da natureza. Deus se manifesta através da natureza, da sua própria criação. Olha só aqui. A natureza não é o próprio Deus. Daí é uma forma de panteísmo. E é claro, nós não somos panteístas. A criação, como diz o nome, ela foi gerada por Deus. Então, a criação não se confunde com o seu Criador. E como nós vamos ver essa revelação geral de Deus na natureza? Nós vamos ver a sua glória e as suas impressões digitais por meio da beleza, da organicidade, através da sintonia fina do universo. Olha, é claro, esta é uma forma pela qual Deus se manifesta, Deus se revela a todos os homens, e perceba isso. Essa revelação é geral porque todos os homens têm acesso a ela. Todos os homens, independentemente de classe social, independente de racionalidade, independentemente de religião. E é claro, nós sabemos disso porque a Bíblia ela já expressa esse tipo de revelação. Salmos 19, versos 1 e 2. Diz o salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Veja, é uma forma poética que o salmista aqui se expressa para demonstrar essa revelação de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou seja, Deus é o Senhor de todas as coisas e o universo, os mares, os oceanos, os montes, tudo isso mostra a perfeição e aponta para um Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sua sabedoria a outra noite. Então, aqui nós temos uma expressão da revelação geral de Deus. Paulo também vai falar sobre esse tema em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Olha só o que Paulo diz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, ou seja, Deus se manifestou e deu-se a conhecer. De que maneira? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Daqui é interessante. Então, a natureza, a criação de Deus é uma prova de que Deus existe, é uma forma da sua revelação. Daqui é um ponto significativo. Mas é claro, nós vamos aqui entender que essa revelação geral, ela não é plena, ela não é completa. Ela é uma forma pela qual
Deus se dá a conhecer ao homem, e esta prova, em algum momento, e nesse caso no julgamento da humanidade, será utilizada como prova contra aquele que rejeitar o próprio Deus. Tanto que está aqui, para que eles fiquem inexcusáveis. Naquele grande dia, nenhum homem, nenhuma mulher poderá dizer, olha, mas eu não tive provas de que Deus existia. E Deus vai mostrar, olha, mas está aí a beleza do universo, está aí a racionalidade que você teve, a perfeição do universo. São provas, naquele momento, que serão apresentadas contra a humanidade que se rebelou contra Deus. Mas observe, portanto, que essa revelação geral, ela é significativa, ela é importante, apresenta aqui os vestígios de Deus através da perfeição do universo, porém ela é insuficiente. Em que sentido? Ela é insuficiente porque ela precisa de uma revelação mais específica. Essa revelação, ela não tem a condição ou a capacidade por si só de ser soteriológica, ou seja, o homem precisa de algo a mais para chegar à salvação, precisa conhecer a Cristo. Então a revelação geral aponta a Deus, mas ele precisa de uma revelação mais específica ainda. Mas veja, então, a revelação geral é significativa. Ela mostra e aponta para esse Deus. E essa revelação geral, ela foi importante e até hoje é utilizada para gerar aquilo que é chamado de teologia natural. É claro que ao longo da história cristã e do desenvolvimento da teologia cristã, há pessoas que critiquem esse termo teologia natural, para entender o seguinte, como eu posso desenvolver uma teologia através da natureza? Existe um grande embate sobre esse assunto dentro da história do cristianismo. Por exemplo, eu recordo aqui o grande embate que aconteceu entre dois gigantes da teologia cristã, entre Karl Barth e Emil Brunner. Enquanto o Brunner dizia e apontava sobre a necessidade de uma teologia natural, ou seja, desenvolvermos um estudo de Deus através da natureza, o Karl Barth vai dizer, olha, mas não existe teologia natural. Então, essa ideia de teologia natural, ela é questionada por alguns teólogos cristãos, mas a grande maioria dos teólogos cristãos enfatiza a existência de uma teologia natural. O que é essa teologia natural? É uma teologia que utiliza a base da revelação geral para fazer o quê? Para apontar para Deus, utilizar os chamados argumentos da existência de Deus. Um dos principais pensadores cristãos responsáveis por fazer algo dessa natureza foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele, inclusive, ele idealizou as chamadas 5 vias, os argumentos da existência de Deus, utilizando essa percepção da natureza, sobre argumento cosmológico, argumento ontológico, ou seja, pegando a racionalidade humana e a própria natureza para tentar mostrar a existência de Deus. Em um outro nível também, o próprio João Calvino, ele falava sobre o sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino. Calvino dizia que todo homem tem esse senso da espiritualidade, o senso da presença de Deus. Ou seja, ele não precisa necessariamente estudar, ter acesso a uma revelação especial para conhecer a existência de Deus. E os principais argumentos que são utilizados para atestar essa revelação geral e compor essa teologia natural são, por exemplo, a razão humana. A própria racionalidade humana vai evidenciar a necessidade de um Criador. Ou seja, a aleatoriedade, a evolução das espécies, geralmente como os ateus defendem, e também o acaso, como diz a teoria do Big Bang, são insuficientes para demonstrar a criação da racionalidade humana. O homem só tem essa capacidade intelectiva, mental, de discernimento das coisas através de uma concepção da criação do próprio Deus. Perceba aqui, então, que essa ideia da revelação geral e a própria teologia natural, ela é utilizada em um campo muito específico da teologia cristã, que é chamada de apologética. E aqui eu já estou apresentando esses elementos. Nós não iremos aqui aprofundar, mas só estou aqui
mostrando para você que a revelação geral ela é significativa para a construção teológica também. Ela é limitada, ela é insuficiente, mas a tradição cristã também se vale dela. Pois bem, além da razão humana, a própria ordem do universo, a organicidade do universo também aponta para essa revelação geral de Deus, ou seja, o universo ele possui uma sintonia, e uma sintonia fina, coisas mínimas que apontam para a existência de um Criador. Se o universo, ou melhor, se a Terra estivesse a 5 graus à direita ou à esquerda, não teria condições de existir pessoas aqui na Terra. A planeta Terra está situado a uma distância, a uma posição da Lua e também do Sol que possibilita as condições climáticas necessárias para que haja vida aqui na Terra. Então, esses elementos apontam para a existência de um Criador, assim também como a beleza do mundo, a própria beleza do universo atesta, aponta, como disse o salmista, para esse Criador de todas as coisas. Pegue uma pessoa que, mesmo não sendo crente, ela vai, obviamente, atestar que existe algo de belo, algo que aponta para uma sublimidade, algo que está além da racionalidade quando vê a beleza da vida humana, a beleza do universo, a beleza de uma paisagem. Isso é o resultado de uma revelação geral de Deus. Pois bem, mas, como eu disse, essa revelação ela faz parte da teologia, nós nos apropriamos dela também, e é claro, há um embate na tradição cristã sobre qual medida, até que ponto eu posso utilizar a revelação geral. Eu já destaco esse ponto aqui, nós vamos nos aprofundar em outras aulas, mas só para você ter essa dimensão. Agora, aí sim nós temos uma segunda revelação, que é a revelação mais significativa para o fazer teologia, para o estudo teológico, que é a revelação especial, RE. Aqui, o que é a revelação especial? Aqui, Deus proporciona ao homem um conhecimento claro acerca de sua natureza, sua vontade, seu propósito e sua obra redentora. Ou seja, nós não estamos falando de vestígios, nós não estamos falando de organicidade do universo, nós estamos falando agora de um Deus que se manifesta, se revela de maneira específica, direta, que quer dar a conhecer os seus atributos, a sua vontade, o seu propósito e, sobretudo, a sua obra salvadora em Cristo Jesus. Então, é uma revelação específica, Deus querendo comunicar-se com o homem. Uma das passagens bíblicas que exaltam, que evocam esta revelação especial de Deus é a passagem que está em Hebreus, capítulo 1, verso 1, quando o escritor diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, aqui nós vemos o escritor dizendo, olha, Deus antigamente falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos últimos dias falou pelo Filho. O que é interessante é que o escritor está demonstrando, está apresentando esse Deus como um Deus que se revela. Ele se revelou no Antigo Testamento, e aqui ele mostra a pluralidade, as várias formas como Deus se revela, mas especialmente diz que ele se revelou no Filho. Então, o Filho, para nós, é a revelação máxima de Deus. O Filho é aquele que desvela Deus através da sua vida e através da sua obra. Então, a revelação especial é essa comunicação direta de Deus com o homem, de diversas formas. Como Deus se revela? E Deus, nós vamos pegar, por exemplo, no Antigo Testamento, várias formas como Deus se revela ali no Antigo Testamento. Nós temos a figura das teofanias. O que eram teofanias? Eram manifestações divinas em forma humana. E muitas vezes nós olhamos lá no Antigo Testamento, ou o anjo do Senhor ali, o que é aquilo ali? É uma manifestação divina. Sonhos, visões,
Hoje nós entendemos também que a profecia é uma forma da revelação de Deus, o cumprimento profético, enfim, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a revelação de Deus. É claro, nós cremos nisso, acreditamos nisso. A Bíblia é a revelação especial, escrita de Deus para o ser humano compreender a sua vontade. Então, aqui está, não há dúvida, aqui não há margem de dúvida. A revelação especial é para que o homem conheça Deus, entenda o seu propósito. E como nós descobrimos isso? Lendo a Bíblia. Pegamos a Bíblia, lemos ali. É claro, a própria teologia é uma forma que nós adotamos para entender, para decifrar essa revelação especial. É importante dizer isso. A revelação ela é especial, mas ela não está pronta. Nós precisamos compreender, ler essa revelação especial de algum modo, através dos fatos e através desse discernimento. E qual o mecanismo que nós vamos nos valer? Nós vamos nos valer dos recursos exegéticos que a teologia nos proporciona. Em outras palavras, a teologia tem essa finalidade de decifrar, de decodificar, se assim podemos utilizar essa expressão, para afinar a nossa percepção sobre a revelação especial de Deus. É isso que nós fazemos. Por exemplo, quando nós estudamos a Bíblia, utilizamos a exegese, nós estamos compreendendo a revelação especial de Deus. Então, aqui é interessante nós termos essa dimensão sobre a essencialidade da revelação especial. O Alistair McGrath, que é um grande teólogo na sua teologia sistemática, histórica e filosófica, ele diz que existem várias formas da revelação. Ali eu havia mencionado que teofanias, que sonhos, que visões, Deus se comunicando diretamente com o homem, são formas de revelação especial que a Bíblia já nos apresenta. Mas a própria Bíblia é uma revelação especial de Deus. E o Alistair McGrath vai dizer que a revelação especial pode se dar de diversas formas. Primeiro, através da doutrina. É claro, a doutrina aqui é uma forma de sistematização, de compreensão das Sagradas Escrituras, da fé cristã, através daquilo que foi revelado. Aí nós temos também, diz o Alistair McGrath, a própria presença, uma manifestação sobrenatural de Deus. Isso daqui é muito importante. Porque muitos teólogos, inclusive, acabam se esquecendo ou resumindo a revelação geral ou ao texto sagrado somente ou ao estudo doutrinário ou à história que nos apresentou esses dogmas centrais da fé cristã. Sim, é isso, mas vai além disso. Nós que somos pentecostais acreditamos na atualidade dos dons, acreditamos na manifestação de Deus no nosso meio através de milagres, acreditamos também que essa revelação ela pode ser através de uma presença do sobrenatural. É claro, isso sempre mediado e lido através das Escrituras. Da mesma maneira, e vamos falar na aula seguinte, quando falarmos sobre fontes da teologia, a revelação especial se dá através também da experiência. A experiência de vida, mas a experiência direta do homem com Deus, ouvindo a sua voz através da profecia. É uma revelação especial. Mais uma vez, submetendo-se à palavra. Mas nós não podemos querer silenciar Deus, a sua revelação especial hoje, dizendo que ele não pode se comunicar de maneira especial com o seu povo, com o seu filho. Não, nós acreditamos sim que ele pode se revelar dessa maneira. E por fim, a própria história humana e especialmente a história do seu povo, Israel e a Igreja do Senhor, também são maneiras pelas quais Deus se dá a conhecer ou dá a conhecer o seu propósito, o seu poder e a sua manifestação aqui nessa terra. Amém? Então nós vamos chegando aqui ao final dessa nossa segunda aula, que tratamos sobre a revelação divina como elemento central para o estudo teológico. Nós não fazemos teologia sem revelação. E para isso nós precisamos compreender a revelação geral de Deus através da natureza, através da sua criação,
e mais especificamente através da revelação especial da sua comunicação, da sua palavra, da sua revelação específica através da sua presença, dos atos sobrenaturais, da experiência e da própria história. Amém? Nós vamos chegando por aqui. Espero que esse assunto tenha sido importante, não somente para você compreender intelectualmente, mas que isso gere também uma busca pelo Deus que se revela. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Até lá!